Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Bianca, vocês lembram de mim, né? Fiz uma breve apresentação e vou dar início à primeira aula de doenças pulmonares obstrutivas das vias aéreas. As doenças pulmonares obstrutivas das vias aéreas vão abranger 4 doenças, principalmente, que é o enfisema, a bronquite crônica, a asma e a bronquiectasia. Só que nessa aula, especificamente, a gente vai falar do enfisema, da bronquite crônica, que as duas juntas vão falar sobre a DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, e a asma. A gente sabe, né, que todas as doenças a gente precisa reconhecer a definição da doença. Então, essas são as nossas referências bibliográficas. Eu usei basicamente o Robbins. Esse é o resumo, e a gente tem um outro também, que é o Bases da Patologia. Peguei algumas imagens do Pathology Pulmonar e peguei algumas informações da Academia Americana de Alergia, de Asma e Imunologia. Então, falando, né, sobre um pouco da definição, é importante a gente reconhecer que a definição de enfisema é principalmente morfológica, enquanto a da bronquite crônica ela é definida principalmente pelas características clínicas, que eu vou falar mais para frente, que é definida como a presença de tosse recorrente e a crônica e excessiva secreção de muco. A bronquite crônica, normalmente, ela envolve inicialmente as vias aéreas maiores, enquanto o enfisema acomete principalmente o ácido. Embora a bronquite crônica ela possa existir sem um enfisema demonstrável, e um enfisema quase puro possa ocorrer, principalmente em pacientes com deficiência de alfa-1-antitripsina, as duas doenças usualmente coexistem. É o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. A principal causa, tanto da bronquite quanto do enfisema, especialmente a longo prazo, é o tabagismo, que é comum a essas as duas desordens, né, que eu falei, tanto ao enfisema quanto à bronquite. E como eu falei, o enfisema e a bronquite frequentemente são agrupados juntos com a denominação da doença pulmonar obstrutiva crônica. Aqui é uma tabelinha, né, rápida, explicando o local anatômico da entidade clínica. A bronquite crônica ocorre principalmente nos brônquios. A bronquiectasia, que a gente não vai entrar em detalhes, ocorre no brônquio. A asma também ocorre no brônquio. O enfisema ocorre nos ácinos. E as doenças das vias aéreas menores, que é a bronquiolite, que a gente vai ouvir falar muito, principalmente em crianças. As crianças com menos de 2 anos, elas têm muita infecção da via aérea respiratória inferior, que a gente chama de bronquiolite, elas ficam internadas principalmente no período de inverno. As principais alterações patológicas, essa tabela é bem importante para a gente entender, é um resumão, mas eu preferi botar no início para a gente ver o que a gente vai falar um pouco de cada uma. A bronquite crônica, ela vai causar principalmente a hipertrofia e hiperplasia das glândulas mucosas, gerando a hipersecreção. A bronquiectasia, ela vai dilatar as vias aéreas e gerar uma cicatrização. A asma, ela vai também gerar uma hipertrofia e hiperplasia do músculo liso, gerando muco excessivo e, consequentemente, inflamação. A gente vai falar um pouco sobre essa fisiopatologia da asma lá para frente. Já o enfisema, ele vai gerar uma dilatação dos espaços aéreos e, consequentemente, destruição das paredes. E a bronquiolite, ela vai causar uma cicatrização inflamatória, uma obliteração parcial dos bronquíolos. A etiologia. Normalmente, a bronquite crônica e o enfisema são causados tanto pela fumaça do tabaco, quanto poluentes aéreos, quanto o próprio tabagismo. A asma e a bronquiectasia geralmente são condições de causas indefinidas ou imunológicas. Já a bronquiolite pode ser causada por tabagismo ou poluentes aéreos. Normalmente é mais comum por poluentes aéreos e principalmente no período do inverno. Os principais sintomas dessas doenças respiratórias, como a gente sabe, é tosse, e a bronquite crônica vai causar principalmente produção do esputo. A bronquiectasia vai gerar um esputo mais purulento, pode ter febre. A asma gera aquele chiado episódico, tosse, dispneia.
Vocês vão estudar mais para frente em clínica médica, que tem os graus de asma e o tratamento, consequentemente, é direcionado para esses graus de doença. O enfisema causa normalmente dispneia e a bronquiolite, o paciente chega com tosse e dispneia. Inclusive, o tratamento da bronquiolite inicialmente é apenas oxigenoterapia. Depois, a depender do grau, é que essa oxigenoterapia vai precisar estar associada com corticoterapia. Então, vamos falar um pouco, né, que eu já tinha falado, da definição geral da DPOC e da epidemiologia. Ela afeta mais de 10% da população adulta dos Estados Unidos e é a quarta causa de óbito nesse país, nos Estados Unidos. A obstrução ao fluxo de ar, primariamente, é irreversível na DPOC, o que é diferente da asma. Na asma, normalmente é reversível. E os pacientes com DPOC comumente apresentam algum grau também de obstrução reversível. Normalmente, quando esses pacientes descompensam, eles apresentam esse grau de obstrução reversível e depois voltam ao basal deles, né? É tanto que eu vou falar um pouco sempre da correlação clínica. Normalmente, quando a gente chega numa emergência, o paciente DPO-cítico, ele tem uma saturação menor do que o habitual da população geral. Isso porque essa obstrução do fluxo é geralmente irreversível. Então, é importante salientar que quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão lembrar da professora aqui de patologia falando exatamente isso, que os pacientes DPO-cíticos tendem a ter uma saturação menor, porque eles têm normalmente uma obstrução ao fluxo de ar, normalmente irreversível. E a gente vai ver que vai gerar uma adaptação a essa obstrução irreversível. Então, falando um pouco, né, do enfisema, o enfisema ele vai ser caracterizado por dilatação anormal e permanente das vias aéreas distais aos bronquíolos terminais, acompanhada por uma destruição de suas paredes na ausência de uma fibrose significativa. Então, existem alguns tipos, né, de enfisema que vão ser classificados de acordo com a distribuição anatômica lobular. São 4 tipos conhecidos, que é o enfisema centroacinar, que ele também pode ser chamado de centrolobular, como a gente consegue ver aqui. O enfisema pan-acinar ou panlobular, como está escrito aqui. E os outros tipos de enfisemas menos comuns, que é o acinar distal, paraseptal e o enfisema irregular, certo? Então, só lembrando um pouco essa questão da anatomia, a gente sabe que o enfisema é classificado de acordo com a distribuição anatômica, certo? Normalmente o ácino, como a gente consegue ver, é uma estrutura distal ao bronquíolo terminal e um grupo de 3 a 5 ácinos vai ser denominado de lóbulo. Existem 4 tipos de enfisemas, né? Como eu falei, que é esse enfisema centroacinar, enfisema pan-acinar e o enfisema acinar distal e o enfisema irregular, que vai definir de acordo com a localização, mas isso a gente não vai entrar tanto em detalhes, certo? Em relação à patogenia. Então, normalmente, o que é que ocorre? Os pacientes são expostos, né, a substâncias tóxicas, como fumaça do tabaco, poluentes, o próprio tabagismo vai induzir uma inflamação aqui as células inflamatórias, como a gente está vendo, gerando acúmulo de neutrófilos, macrófagos e linfócitos na região do pulmão. Aqui é um neutrófilo, né? Como a gente está vendo, ele é trilobulado. E essas células juntas vão incluir vão chamar outras células, como elastases, e as citocinas, incluindo a IL-8, e oxidantes vão ser liberados, causando uma lesão epitelial e proteólise da matriz extracelular. Esses produtos de degradação da elastina vão perpetuar, vão aumentar essa inflamação e esse ciclo inflamatório e proteolítico vai se continuar, ao menos que as elastases, por exemplo, a alfa-antitripsina,
E os antioxidantes inibam esse ciclo inflamatório. Só que o que é que ocorre? Existem alguns fatores genéticos, como a deficiência da antitripsina, que 80% dos pacientes desenvolvem e eles vão desenvolver, consequentemente, um enfisema panancinase sintomático numa idade normalmente mais precoce e se acentua nos pacientes que têm também a exposição ambiental ao tabaco, certo? E o que é que ocorre? Consequentemente, esse processo de inflamação vai ocorrer a destruição do tecido parenquimatoso pulmonar devido a essa exposição ambiental associado aos fatores genéticos, vai ocorrer a destruição da elastina mediada por uma protease, que é uma característica extremamente importante, e vai ocorrer uma progressão morfológica. Vai aumentar o tamanho, o número das pequenas fenestras nas paredes alveolares, que são os poros de Kuhn, o que vai levar a uma retração elástica, a divisão e fusão das trabéculas fibrovasculares, que é uma estrutura, e uma remodelação de ácidos que vai resultar na ampliação do espaço aéreo. Então, falando um pouco, né, das características clínicas, o que a gente mais sabe que ocorre na DPOC é uma dispneia crônica, progressiva e que passa ao longo do tempo a ser irreversível. Ocorre normalmente uma fibrose pulmonar e o enfisema pulmonar combinados, e existe a coexistência de uma fibrose intersticial e enfisema de uma causa, às vezes, que é desconhecida. Normalmente, os pacientes com essa associação de fibrose pulmonar e enfisema combinados, eles têm um teste de função pulmonar e resultados diferentes em comparação com pacientes com apenas o enfisema puro ou só uma fibrose pura. Ou seja, os testes de função pulmonar nesses pacientes são testes piores do que nos pacientes que só têm apenas enfisema ou apenas fibrose pura, né? Como eu já tinha falado, o enfisema normalmente é intersticial. O A vai ganhar acesso ao interstício pulmonar e para causar vazamento, pode causar vazamento de ar e pneumotórax. Isso é normalmente comum em prematuros, né? Esse tipo de enfisema intersticial. Os adultos, comumente, na pneumonia intersticial usual, podem também ter esse tipo de enfisema intersticial. Pneumonia intersticial usual é um tipo específico de pneumonia, que é muito comum, muito comum dentro da patologia pulmonar, mas é muito específico para vocês nesse momento. É uma coisa muito do patologista e do radiologista. Caso alguém queira fazer, vai saber um pouco lá na frente o que ocorre na pneumonia intersticial usual, a gente chama de PIU. Mas pode ocorrer em qualquer doença pulmonar intersticial. Já o enfisema bolhoso ocorre a formação de múltiplas bolhas, normalmente com mais de 1 centímetro, com uma parede bem fina, e pode causar uma inflação de bolhas e até um próprio pneumotórax. Tem também o enfisema senil, que são alterações nos ácidos relacionados à idade. O outro caso é um enfisema irregular, que ocorre em relação a cicatrizes. Tem também um enfisema lobar congênito, e ocorre ainda a hiperinsuflação de um ou mais lobos devido à malformação dos bronquíolos, que causa desconforto respiratório e pode ser esporádico ou causado por hereditário, né? Herança autossômica dominante. Em relação ao diagnóstico, a gente vai ver que